Vamos lá. A revisão final, por assim dizer, né? É análise combinatória, como vocês haviam comentado, né? Então, eu vou fazer a revisão de alguns exercícios, lembrando que quando eu estou trabalhando com análise combinatória, eu estou trabalhando com princípio fundamental da contagem, fatorial, agrupamentos, lembrando que esses agrupamentos eu posso trabalhar com arranjo e combinação, permutação simples e permutação com elementos repetidos, tá? Então, eu dei uma geral aí nos exercícios, não deu para trabalhar com todos, mas vamos tentar o arranjo, combinação, só não dei, tem também permutação simples, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Uma senhora idosa foi retirar dinheiro em um caixa automático, mas se esqueceu da senha. Lembrava que não havia o algarismo 0, que o primeiro algarismo era 8, o segundo par, o terceiro menor que 5 e o quarto último era ímpar. Qual é o maior número de tentativas que ela pode fazer, tá? Então, primeiro eu tento reconhecer qual situação da análise combinatória se encontra esse exercício. É uma combinação de números para montar uma senha, tá? Então, eu vou trabalhar toda vez que eu tenho uma senha, tá? Eu vou trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Eu vou analisar as possibilidades de cada situação e multiplicá-las, tá? Então, vamos lá. Essa senha, ela terá 4, né, ó. Lembrando que o primeiro, uma senhora foi retirar tal, mas esqueceu a senha. Lembrava que não havia o algarismo 0, que o algarismo era 8, o segundo para o terceiro, então tinha 4 termos a senha. Então, ó, eu tenho 4, né, situações, certo? Então, vamos lá. O que ele diz? Tá? Não tem o 0. Então, em nenhum momento, ela se lembra que não havia 0, tá? Então, eu não posso pôr a possibilidade de ter o 0. E ela lembrava que o primeiro algarismo é o 8, certo? O segundo era par. O terceiro era um número menor que 5. E o quarto era ímpar. Então, ele precisa saber as possibilidades de cada um e multiplicá-las. Essa aqui, eu já sei qual que é a possibilidade. É uma única, certo? Então, agora, precisamos saber quais as possibilidades para número par, para menor que 5 e para ímpar. Bom, eu sei que os pares é 0, 2, 4, 6, 8, tá? Mas eu sei que não entra o 0. Então, quantas são as possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Tá? Números menores que 5, tá? Números menores que 5, eu sei que não entra o 0, tá? Eu teria lá, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Eu já sei que não entra o 0. Quantas são as possibilidades? 1, 2, 3, 4. Também 4 possibilidades, tá? E agora, ímpar. Quais são os ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Quantas são as possibilidades de colocar esse número ali naquele quadradinho da senha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 possibilidades, tá? Eu tô resolvendo isso aqui, pessoal, desse jeito apenas didaticamente, tá? Mas posso ir direto.
Então, eu sei que quais são as possibilidades para os números pares? 4, menores que 5, 4, e ímpares eu tenho 5 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar 4 vezes 5, 20, 20 vezes 4, 80 vezes 1. Eu tenho, então, ó, qual é o maior número de tentativas que ela pode fazer? 80 tentativas. Haja paciência, né? Muito bem. Exercício número 8. Ele diz assim, ó. Se n-1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial menos n fatorial é igual a 1 sobre 81, então n é igual a. Então, na verdade, eu quero uma equação, tá? Isso aí é uma equação usando o fatorial, tá? Então, vou repeti-la aqui, ó. n-1 fatorial sobre n mais 1 fatorial menos n fatorial é igual a 1 sobre 81. Toda vez que eu tenho fatorial, eu vou tentar chegar ao menor, sempre tirando 1, tá? Então, eu percebo assim, ó, qual que é o menor? É o n-1. Então, esses aqui terão que chegar ao n-1 para poder ser cancelado o fatorial e poder trabalhar com uma equação simples, tá? Porque eu só posso cancelar fatorial com fatorial que são iguais, tá? Toda vez que eu tenho o fatorial, tá? Eu trabalho com o fatorial assim, ó, fatorial de n. É ele que multiplica ele menos 1, tarará, tarará, tarará. Vou tirando, tá? Com n pertencente aos naturais seno zero, tá? Então, eu sei que o maior tem que chegar a esse. Então, esse de cima eu não vou mexer, porque ele é o menor deles, tá? Eu sei que esse aqui, eu tenho que tentar chegar ao n-1 fatorial. Fazendo o quê? Tirando 1, tá? Multiplicando por ele menos 1. Então, vai ser, ó, n mais 1 vezes ele menos 1, tá? Ele menos 1 vai ficar n mais 1 menos 1 dá n. Não cheguei ainda. Vezes ele menos 1. Então, ó, n menos 1 fatorial. Opa, já tá igual. Então, lembra, fatorial é ele menos 1. Ele menos 1. Menos. Agora, eu vou trabalhar com fatorial de n, até chegar no n menos 1. Então, vai ficar n que multiplica ele, que é o n, menos 1. Cheguei onde eu queria, que é o fatorial de n menos 1, para poder cancelar com esse. Que é igual a 1 sobre 1,81. Então, qual é a minha intenção? Cancelar fatorial, tá? Aqui eu posso pôr em evidência, ó, esse termo e esse termo tem o n menos 1 fatorial em comum. Então, eu vou colocar em evidência quem? O n menos 1 em fatorial, tá? Ó, n menos 1 fatorial. Então, vamos lá. Eu vou dividir tudo isso por n menos 1 fatorial. Então, ó, n mais 1 vezes n menos 1 fatorial dividido por n fatorial, cancelo, sobrou o quê? N mais 1 vezes n. Menos n menos 1 fatorial por n menos 1 fatorial dá n. Ok? Que é igual a 1 sobre 81. O que eu preciso? Cancelar o fatorial. Então, percebem que aqui, ó, cancelo e cancelo. O que sobrou em cima? 1. O que sobrou embaixo? N ao quadrado mais n menos n. Menos, menos n. Errei aqui, ó. Ó, menos n. Isso.
que é igual a 1 sobre 81. Cancelo, 1 sobre n ao quadrado é 1 sobre 81. Tranquilamente eu acho o valor de n agora, tá? O que eu entendo aqui, extremos e meios? N ao quadrado é igual a 81. N vai ser mais ou menos raiz de 81. N é mais ou menos, 9, tá? A condição para que exista um fatorial é que o n seja maior ou igual a 2. Eu esqueci até de pôr aqui para vocês, ó, que o n pertence aos naturais sem o zero, tá? E o n tem que ser maior ou igual a 2. Então, eu cancelo o negativo, o n passa a ser 9. Alternativa C. Ok? Muito bem. Exercício 3. Olha o que diz o exercício 3. Com as letras da palavra prova, podem ser escritos X anagramas que começam por vogal e Y anagramas que começam e terminam por consoante, tá? Os valores de X e Y são respectivamente. Muito bem. Toda vez que eu falar em anagrama, tá? Eu lembro em permutação. Ou permutação simples, ou permutação com elemento repetido, tá? E como que eu calculo a permutação? Permutação, P de n é fatorial de n. Se eu sei, por isso que o fatorial vem antes de permutação, tá? Então, vamos lá. Com as letras da palavra prova, podem ser escritos X anagramas que começam por vogal e X e Y anagramas que começam e terminam por consoante. Então, nós vamos ver todas as possibilidades, tá? Então, olha lá. Qual é a primeira possibilidade? Ela vai começar por vogal, tá? Se ela começa por vogal, quais são as vogais da palavra prova? O e A. Então, o que acontece? Ela pode começar com o e pode começar com A, tá? Então, essas são fixas, tá? E a permutação, quando eu permuto, eu troco de lugar, tá? Então, o que vai trocar de lugar? Se ela começa com O, tá? Ela vai permutar quantas letras? 1, 2, 3 e 4. Então, eu teria 1, 2, 3 e 4. Quem que vai permutar? Essas, porque essa é fixa. Então, eu teria o quê? P de 4, tá? Eu sei que é fatorial de 4. Se ela começa com a vogal A, ela vai permutar também 4 letras. Então, ela terá 4 fatorial de 4, tá? O que é fatorial mesmo? Eu vou pegar e vou tirando 1 sempre, né? Até chegar no 1. Então, qual é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó. 4 vezes 1 menos, 1 menos e 1 menos. Então, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. E fatorial é fixando a A. A mesma coisa, 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. Correto? Totalizando 48. Então, X é igual a 48. São os anagramas da palavra prova que começam com vogal, tá? Mas ele pede também
os anagramas que começam com consoante. Muito bem. Quantas consoantes eu tenho? 1, 2, 3. 3 consoantes, certo? Então, eu tenho que pensar assim, ó. Ela pode começar com P, tá? Então, quais as possibilidades? Ó, anagramas que começam, ó, começam e terminam por consoante. Muito bem. Então, vamos lá. Ela pode começar por P e terminar por R, não pode? Sobra quanto para permutar? 3. Então, ó, 1, 2, 3 e fixou a R. Ela começa por P e termina por R, certo? Mas ela pode começar por P e terminar por V, que é outra consoante, mas permuta-se 3 também. Muito bem. Mas ela pode ter ao contrário. O que ela pode ter? Ela pode começar por R e terminar por quem? P. Certo? Ela pode começar por V e terminar por P. Não pode. É outro. Certo? Só que também tem a vogal V. Ela pode começar... Opa! Fiz algo errado, né? Ó, PR, PV, RP. Eu vou fazer ao contrário aqui, ó. Eu tô falando do R, né? Desculpa, ó. Eu não tô falando do V ainda. Ó, e eu tô falando do RP e RV. RV. Certo? Agora, eu vou começar pela vogal V. O que eu tenho? 3 letras permutam, eu vou ter VP e vou ter VR. Opa! VR e VP. Certo? Porque lá eu tinha PV, mas eu não tinha VP. Tá? Então, quantas são as possibilidades? Eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes permutação de 3. Certo? Porque são as 3 letras que estão se permutando. Muito bem. Como que eu calculo a permutação de 3? É fatorial de 3, não é isso? O que é? 3, 2, 1. Permutação de 3 é 6. Então, agora eu tenho 6 vezes 6, 36, que seria o Y. Então, eu tenho o quê? Letra A, 46 e 36, tá? Ah, eu preciso fazer assim? Não, tô fazendo didaticamente apenas para vocês tentarem relembrar aí como revisão. Ok? Muito bem. Seguindo a nossa revisão. Para ter acesso a certo arquivo de um microcomputador, o usuário deve realizar 2 operações. Digitar uma senha composta de 3 algarismos distintos e, se a senha digitada for aceita, digitar uma segunda senha composta de 2 letras distintas, escolhidas num alfabeto de 26 letras. Quem não conhece as senhas pode fazer tentativas. O número máximo de tentativas necessárias para ter acesso ao arquivo é... Então, eu tenho 2 possibilidades para senha. Eu tenho uma senha numérica e uma senha de letras, tá?
essa senha numérica, então eu tenho lá, ó, eu tenho uma senha numérica, tá? Composta de 3 algarismos distintos, certo? Se ela é uma senha numérica, quais são os algarismos que eu posso utilizar? Eu posso utilizar algarismos, tá? Números, né? De 0 a 9, num total de 10. Correto? Ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque eu tô contando, né, o algarismo 9, certinho? Muito bem. Então, eu tenho e uma senha com 3 números. Então, eu posso trabalhar aqui com arranjo. Como que eu trabalho com arranjo? O arranjo, ele é trabalhado assim, ó. N elementos tomados K a K, tá? Que é a fórmula fatorial de N dividido por N menos K fatorial, tá? Com N maior que K. Lembrando que quem é o N? É o total de algarismo, tá? Tomados K a K, de quanto em quanto eu vou tomar? De 3 em 3, porque a senha numérica é de 3 elementos. Então, eu teria um arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Certinho? Então, como que ficaria as possibilidades do meu exercício, tá? Então, eu tenho lá, ó, o N é 10 e o K é 3. Fatorial de 10 sobre o quê? 10 menos 3 em fatorial. Lembrando que eu posso cortar o fatorial, tá? Então, eu começo de baixo. 10 menos 3, 7 fatorial. O 10 vai chegar no 7 para poder cortar. Então, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Cancelei. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Ah, mas eu posso fazer pelo princípio fundamental da contagem? Tranquilo. Quantas possibilidades para esse primeiro quadradinho? 10. E aqui, 9, porque eu não posso repetir. E aqui, 8. Tá? Muito bem. E agora, eu tenho também uma senha composta por letras. Quantas letras tem o nosso alfabeto? 26 letras. E essa senha é composta de 2 letras. Isso aí? Então, eu vou ter um arranjo, tá? De 26 tomados 2 a 2. Então, o que que eu tenho? Fatorial de 26, o que que eu tenho aqui? 26 menos 2, tá? 26 menos 2, 24 fatorial. O 26 tem que chegar no 24. 26 vezes 25 vezes 24 fatorial. 26 vezes 25 dá 650, ok? O número máximo de tentativas necessárias para ter o acesso no arquivo será o quê? Então, como item 3, eu vou apenas somar 720 mais 650, 6 e 7, 13, 1.370, alternativa E. Ok? Quinto exercício, Enem 2019. Vamos lá, o que ele fala, tá? Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam
formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Muito bem. Se a gente fosse trabalhar assim, bom, como que eu vou encaixar isso aí, ó? De quantas maneiras diferentes, princípio fundamental da contagem, tá? Então, o que eu tenho? Olha lá, eu tenho 8 amigos, dos quais eu tenho 2 canhotos e 6 destros. Isso? Então, eu vou chamar de C e de D, canhoto e destro, tá? Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Muito bem. Se quer dupla, eu tenho 2 canhotos, o canhoto 1 e o canhoto 2, certo? Então, o que eu teria aqui, ó? Eu tenho os amigos, o canhoto 1, o canhoto 2, o destro 1, o destro 2, o destro 3, o destro 4, o destro 5 e o destro 6. É isso? São os amigos, tá? Mas eu não posso ter 2 canhotos nas duplas. Então, eu sei, ó, eu vou formar duplas, certo? Muito bem. Primeira dupla, tá? Primeira dupla. Eu vou colocar o primeiro canhoto, tá? Quais são, ó, o primeiro canhoto, certo? Quais são as possibilidades para o meu segundo elemento da dupla? Eu não posso ter 2 canhotos. Então, eu posso ter o destro 1, o destro 2, ou o destro 3, ou o destro 4, ou o destro 5, ou o destro 6. Quantas possibilidades ele tem aqui para formar a primeira dupla? Ele tem 6 possibilidades. Certo? Muito bem. Eu quero formar agora a segunda dupla. Se eu usei o canhoto 1 lá, eu vou formar a segunda dupla com o canhoto 2. Certo? Então, o que sobra para formar o segundo elemento da dupla, tá? Se eu usei o destro 1 para essa dupla aqui, ó, vai sobrar quem? O destro 2, o destro 3, o destro 4, o destro 5 e o destro 6. Quantas são as possibilidades aqui? 5 possibilidades. E assim, percebem que vai diminuindo a possibilidade, certo? Bom, agora, eu já usei, né? Eu quero formar quantas... precisam formar 4 duplas. Eu já formei 2 duplas, tá? Agora, a terceira dupla. Eu já usei todas as possibilidades do canhoto 1 e do canhoto 2, certo? E lembrando que o destro 1 já entrou aqui, o destro 2 já entrou aqui, eu vou formar essa dupla com o destro 3, certo? O que sobrou para o segundo? O destro 4, o destro 5 e o destro 6. Então, eu tenho aqui, ó, 3 possibilidades, porque os outros já foram, tá? E quem será a quarta dupla? Então, vamos lá. Quarta dupla.
eu já usei o destro 1 aqui, o destro 2 aqui, o destro 3 aqui, eu só posso começar com o destro 4, tá? Bom, já usei o destro 4 aqui, certo? Então, só vai sobrar, tá? Opa, aqui é o destro 5, né? Ó, destro 5, perdão, porque o 4 eu usei lá, tá? Sobrar o destro 6, certo? Então, eu tenho aqui uma possibilidade. Então, olha, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico as opções, as possibilidades. 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1, 6 vezes 5, 3, 30, 30 vezes 3, 90. Então, de quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? De 90 possibilidades diferentes, certinho? E o último exercício da nossa revisão de análise combinatória, FAMEMA 2016, tá? Na agenda de um médico, há 10 horários diferentes disponíveis para agendamento de consultas, mas ele irá disponibilizar 2 desses horários para o atendimento de representantes de laboratórios. O número de maneiras diferentes que esse médico poderá escolher os 2 horários para atender os representantes é. Então, eu tenho agrupamento, certo? Então, esse médico, tá? Ele tem 10 horários para disponibilizar, certo? E o que ele é? Mas ele irá disponibilizar 2 desses horários para o atendimento de representantes de laboratórios, certo? Então, o que eu tenho que entender aí, tá? Independente dele começar com o representante, com o representante do medicamento, ou com uma consulta médica, ou com uma consulta médica e com o representante, a ordem aí, ó, não vai alterar, vai ficar o mesmo agrupamento, tá? Então, o que eu tenho que lembrar, ó? Tanto arranjo como combinação são agrupamentos, tá? O arranjo, se eu mudar a ordem, eu tenho um novo agrupamento. Na combinação, se eu mudar a ordem, fica o mesmo agrupamento, certo? Então, aqui nesse caso, eu vou trabalhar com combinação, porque não importa a ordem, tá? Combinação simples, porque não importa a ordem de atendimento ali, ó, ele vai ter as mesmas 10 consultas, tá? Como que eu trabalho com combinação? Combinação é uma formulazinha de N elementos tomados K a K. Então, vai ser fatorial de N sobre K fatorial menos N menos K em fatorial. Quem é N nesse caso? São os 10 horários. Quem é K? São as 2 pessoas, né? O atendimento para representantes de laboratório. Então, como é que vai ficar? Combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Então, vai ficar fatorial de 10, fatorial de 10, 2, que multiplica 10 menos 2 em fatorial. Vamos resolver primeiro aqui, ó. Então, vai ficar fatorial de N de 10 dividido por fatorial de 2, que multiplica 10 menos 2 fatorial, vai dar 8 fatorial, tá? Então, o 10 fatorial eu chego ao 8, porque fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Então, como é que vai ficar? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 2 vezes 8 fatorial. Cancelei. O que deu aqui, ó? 9 vezes 10, 90, dividido por 2, vai dar o quê? 45. Então, né? Qual é o número de maneiras diferentes que esse médico
poderá escolher os 2 horários para atender os representantes. Então, de 45 maneiras. Ok, pessoal? É uma revisão aí tranquila de análise combinatória.